Tá no caminho, né? Tomara que dê certo. Não, vai dar certo sim, Silvio. O importante é o seguinte, eu digo sempre pro pessoal, desistir é para sempre, né? Então não desista não, já está no meio. Não, desistir eu não desisto, não. Desistir para mim tá fora de cogitação. Por quê? Então, Porque eu vou até o fim, né? Show de bola. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou começar aqui, são 18h01, né? Se mais alguém for chegando, a gente vai... já está gravando aqui para o pessoal, né, ir acompanhando. Mas olha só, o que é que eu quero fazer hoje com vocês aqui, pessoal? Primeira pergunta que eu faço sempre nas aulas síncronas da semana, vocês já devem ter acompanhado, essa aula síncrona, ela tem a mesma metodologia para todos os dias da semana, visando você assistir uma delas e tal. Então, quantos de vocês, ou qual de vocês já assistiu, por exemplo, a resolução, já assistiu o comentário sobre a resolução do exercício 5, que é esse que vai estar na minha tela aí, que eu vou compartilhar com você aqui, que está lá no nosso Classroom, certo? Então, eu assisti a aula do professor... Do professor Carlos. A gente até discutiu algumas questões aí. Enfim. Pronto. Então, vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Essa questão, esse exercício aí, tá? Que a gente teria para comentar. Agora, fora você, Silvio, alguém mais já respondeu esses exercícios? Porque é o seguinte, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um negócio diferente hoje, tá? Porque, assim, um negócio que seja um pouco mais produtivo. Produtivo do ponto de vista de formação ou de informação, tá? Então, observe o seguinte, se você já fez, o ideal é que você tivesse, já é quarta-feira, né? Que você já tivesse pelo menos passado uma vista nessas 10 questões. E aí, saber com você o seguinte, tem alguma dúvida sobre uma dessas 10 questões ou já está tudo tranquilo? Porque qual é a minha intenção? Em vez de gastar o tempo comentando cada uma delas novamente, considerando, né, o fato de que você já pode ter assistido isso ou já ter resolvido essas questões durante a semana aí, passado, esses 2 dias que passaram aí, em vez de fazer isso, eu quero comentar, eu quero fazer um resumo com vocês sobre o Span Tree, que é um assunto... eu tenho dito para todo mundo que me pergunta que o núcleo duro dessa prova são 4 assuntos. O resto está na periferia. O núcleo duro é Span Tree, OSPF, IPv6 e VLAN. São 4 assuntos, certo? E aí, como desses 4 assuntos, Span Tree e OSPF foram assuntos que ficaram sob a minha responsabilidade no curso, eu queria fazer um resumão, assim como eu fiz um resumão de OSPF na mentoria de sábado, né? Colocando e disponibilizando, inclusive, para todo mundo aí um Kahoot, né? Um jogo lá com 60 questões só de OSPF. Aí eu vi lá. Pois é, eu quero fazer isso com Span Tree também. Eu vou começar hoje e termino lá no sábado. Aí, quando for na próxima quarta, eu já vou fazer sobre o outro assunto, que vai ser IPv6. Ah, mas IPv6 não foi teu, Cláudio, não foi um assunto teu. Beleza, mas faz parte do núcleo duro da prova. E eu estou estudando esta bosta para fazer a prova também. Então, eu quero compartilhar com vocês e até pegar de vocês informações que vocês tenham também. E aí, na próxima semana, veríamos VLAN, que também não foi assunto meu no curso, mas faz parte do núcleo duro da prova, como eu estou dizendo. E, como eu estou estudando, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu imagino que tenha aprendido sobre esses 4 assuntos. Entenderam aí o que é que eu estou pensando em fazer hoje? Ou não? Sim. Entendemos sim. Tá. Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês, dessas 10 questões que estão aqui, vocês preferem que eu comente uma a uma? Ou querem que... Ou vocês me dizem qual é a que tem dúvida para eu comentar com vocês? Gilton, o que é que você acha? Almir? Você pode comentar, professor, é até melhor, porque massifica a informação. Tá, então vamos comentar de uma por uma, né? Bacana. Então vamos lá. Primeira questão fala sobre ACL. Cara, ACL é uma coisa legal e controversa, certo? Então você precisa ter bem atenção nesse assunto de ACL aí. A questão diz o seguinte, baseado nas regras de ACL,
qual dos seguintes tipos uma ACL pode ser classificada? Né? Então, é uma pergunta de múltiplas opções corretas, e a gente vê o seguinte: se você lembrar lá do material da Howe, e isso aí não é só da Howe, isso vale para todo tipo de equipamento, tá? Todo tipo de fabricante, existem 3 ACLs que são padrão. Primeiro é a ACL básica, certo? A ACL básica, só lembrando para você, a ACL básica é aquela ACL que só filtra por IP de origem, tá? IP de origem. Então, teve só IP de origem e começar com a numeração 2000 é uma ACL básica. Então, essa aqui já é uma resposta. Ele quer só quais são os tipos, né? Depois, tem a ACL avançada. A ACL avançada já se categoriza com a numeração vai de 3.000 a 3.999. E aí, essa ACL avançada já pode haver uma combinação ali, né? Você pode ter IP de origem, IP de destino, né? Você pode ter porta, tá? Porta do ponto de vista da camada de transporte mesmo. Então, essa aqui é um outro tipo de ACL. Ô, professor, Oi, fala. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Agora. Só para eu tentar entender se é parecido ou se é diferente. Uhum. Eu trabalho com ACL, fabricante Cisco. Certo. O Cisco, ele trabalha com esse mesmo tipo de padrão aí, mais ou menos. Essa CL é padrão e estendida. Os padrões, eles aplicam mais próximo da origem, entendeu? O destino, e a estendida mais próxima da origem. A Huawei seria nesse mesmo consentimento também? Mesma coisa. Só que a nomenclatura da Cisco é diferente da nomenclatura da Huawei. Aqui chama básica avançada e Layer 2. Então, entendeu? Então, a Cisco tem essa história de mais para a origem, mais... E a estendida eu consigo trabalhar com protocolos, né? Tipo IP. Aí pega todo tipo de... Isso. Que aqui, neste caso, aqui no caso da Huawei, a estendida, está tudo incluso aqui na CL avançada. Você pode filtrar por alguns campos do cabeçalho IP. Tanto, não só IP de origem e destino, mas pode por outros campos, como TOS, enfim, aqueles outros campos podem ser filtrados daqui. Beleza? Muito bem. Então, como eu acabei de adiantar aqui, Layer 2 seria o terceiro tipo, que é a ACL que vai filtrar na camada 2, ou seja, vai filtrar ali MAC, né? Vai filtrar informações referentes ao nível de enlace. Tudo bem, pessoal? Então, seriam essas 3 aí as opções corretas. Tranquilo? Bom, a segunda questão, então, fala do quê? A CL também, né? Diz o seguinte: a ACL não filtra, a ACL não filtra o tráfego que o dispositivo gera nele mesmo, né? Para acessar outro dispositivo. Apenas o tráfego de encaminhamento é filtrado. Ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Então, o tráfego encaminhado inclui tráfego que outros dispositivos de acesso, tráfego de outros dispositivos, né, que estão acessando esse dispositivo onde a ACL está sendo aplicada. Verdadeiro ou falso? É verdade, né? Porque a ACL não vai filtrar coisas do próprio equipamento. Ele filtra entrada e saída, outbound e inbound, né? Outbound e inbound, ou seja, é fluxo de entrada e saída em uma determinada interface. Beleza? E é uma coisa importante que se diga aqui, viu, pessoal? Uma dúvida, que foi uma dúvida muito firme que eu tive, demorou muito para eu tirar essa dúvida, inclusive até hoje. Existe uma questão do mock que eu fiz nas vezes que estava fazendo aí, que eu tenho a impressão que os camaradas consideram uma informação lá errada. Por que errada? Porque diz assim, se alguém perguntasse para você, você pode aplicar uma mesma ACL para várias interfaces? Sim ou não? Pela lógica, pelo estudo que você teve? Pode, né? Então, você pode ter uma ACL lá, sei lá, estou filtrando IP de origem e IP de destino, não interessa qual é a interface. Posso botar na Giga Ethernet 0 e na Giga Ethernet 1. Isso aí está comprovado que se você entra no simulador, você coloca a mesma ACL em várias interfaces diferentes. Agora, você pode colocar a mesma ACL em várias interfaces? Então, uma interface com várias ACLs, beleza. Agora, a mesma ACL em várias interfaces, pode? Se estiver trafegando a mesma informação
As interfaces pode, não pode não? Exatamente. Não, pode. O problema todo é o seguinte, se ele disser que não pode, ele tem que dizer que não pode, porque assim, não faz sentido, né? Pode dizer que... Porque quem faz o bloqueio ou o tráfego fluir é o próprio administrador. Ele pode botar a interface que ele quiser para passar ou não o tráfego, concorda ou não? Perfeitamente, concordo em gênero, número e grau contigo. Por isso que essa questão foi controversa, entendeu? Eu não sei nem se essa questão está por aqui no banco de vocês, mas eu, todas as vezes que fiz o teste, eu marquei isso como verdade. Você pode fazer, né? Agora, sim, outra pergunta interessante. Uma ACL pode filtrar OSPF? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também, pode. E pode filtrar de duas formas, né? Pode filtrar. Não, e tem essa pergunta no mock, né? Pois é. Porque eu penso que sim, professor. Eu penso que sim, professor, pelo seguinte. Eu posso usar uma CL avançada, por exemplo, e nessa CL avançada eu não posso utilizar protocolo? Pode. Aí eu posso dizer Agora, professor, o protocolo SPF, destino, ele não é TCP e UDP. Como seria lá na questão do Huawei? Pois é, essa é a questão que me inculcou também, porque antes de estudar aqui junto com vocês, eu nunca tinha imaginado. A única forma que eu imaginava de bloqueio via ACL para o SPF, ou bloquear o SPF, seria de uma única forma, bloqueando o IP de multicast. Ou seja, o SPF, ele usa o multicast lá, o 224.005 e 224.006. Bloqueia o tráfego desses dois caras e você acaba com o SPF. Show de bola. Mas não, isso aí é bloqueio de IP de origem e destino. Agora, para bloquear o protocolo em si, eu não sabia, mas na Huawei, inclusive eu nem sei se na Cisco pode também, mas na Huawei tem, dentro da própria sintaxe da ACL, tem a opção protocolo. E aí você mete o OSPF lá. Protocolo OSPF. E aí ele filtra o OSPF, filtra RIP, né? Filtra outros protocolos de roteamento. BGP. Então, no caso, no protocolo lá, eu defino que eu vou dropar lá, no caso, o protocolo OSPF. Na regra de ACL. Entendi. Mas se você dropar o SPF numa rede, você não vai derrubar a rede, não. Se a rede roda o SPF ali, você dropar o SPF, vai derrubar a rede todinha. Não, mas eu acredito que essa série você vai aplicar em uma interface que você não quer que suba o SPF, né? Exatamente. Se você tem dois protocolos de roteamento rodando na mesma interface, que pode acontecer, você pode rodar mais. Veja, essa é a ideia da discussão. Veja que quando você discute dessa forma, a coisa não sai mais da tua cabeça, né? Então, o problema é o seguinte, pode. Agora, qual é o cenário onde você vai usar, aí você tem que ficar atento à questão. Mas que pode filtrar o SPF, pode. O Cláudio, só uma coisa que eu reparei aqui a respeito dessa prova, o protocolo ISS, ele é baseado, na verdade, ele para IPv6 ele é melhor do que o SPF, tá? Isso na RNP o pessoal implementou no backbone. Só que não cai nenhuma questão de ISS na prova. Mas por que o pessoal não dá andamento nisso aí? Porque é o seguinte, o programa da Huawei, esse programa de Router and Switch, porque depois desse, do HCIA, tem o HCIP. No HCIP já cai isso aí, tá? Já cai IS2IS, já cai BGP, já cai o SPF multiárea, entendeu? Mas é outra, o HCA é a certificação de entrada. Aí não entra isso, tá? Tudo bem. Ô, professor, o SPF também pode ser utilizado no Cisco, viu? O protocolo. Pode também? Show de bola. Já vou anotar o protocolo aqui. SPF. Já vou anotar aqui para mim também. Você nunca tinha feito isso no Cisco, já vou anotar aqui. Beleza, valeu, Almir, obrigado. Bom, então aqui, voltando aqui, ele pergunta o quê? Então, isso aqui a resposta é verdade, né? Verdade. Ele não pode trafegar, não pode filtrar tráfego para ele mesmo. Beleza. Vamos para a terceira questão aqui. A terceira questão é sobre o que essa questão? É sobre o mecanismo de autenticação, de AA, né? Autenticação, autorização e account, né? Então, ele pergunta qual dos modos de AA, modos de autenticação, o AA suporta. Cara, esse é o tipo da questão que eu sempre falo, é a questão óbvia que você não tem que pensar, certo? Então, os modos de autenticação são, ou não tem autenticação nenhuma, ou seja, você já entra direto, sem senha, sem login, sem nada, né? Ou você tem a autenticação local, onde você vai definir o usuário, um PTY, tudo mais, para ele poder logar uma senha,
né? Ou você vai definir um outro servidor de autenticação. Pode ser Radius, pode ser Tacax, pode ser, enfim, ou outro qualquer. Tá certo? Então, a única dessas opções que você já elimina é esse tal de 802.11x, que isso aqui é um protocolo voltado para a rede sem fio. Rede, na verdade, o padrão é um padrão de autenticação, mas para rede sem fio. Tá? Então, as opções seriam essas aqui. Tudo bem? Ok. Bacana. Vamos para a quarta aqui. Essa quarta eu nem sei de que é. Deixa eu ver de que é. Deixa eu analisar aqui. Telnet. É de Telnet, é? Deixa eu ver. Bom, no presente, né, uma companhia tem um administrador de rede, tá? O AR do 2200, numa companhia, pode ser iniciado remotamente após entrar com um Telnet, né, uma senha diretamente com o Telnet. A companhia tem dois administradores de rede né, e quer marcar todos os administradores com seus respectivos usernames e passwords, bem como diferentes níveis de permissões, né, nível de permissão. Então, o que deveria ser feito? Bom, aí, pessoal, veja só. Esse tipo de questão aqui, qual é a recomendação que eu faço? Você pode decorar isso, se você quiser, se você for bom de memória, beleza. Mas se você não for, faz o segundo laboratório do material de entrada. O segundo laboratório. No segundo laboratório, ele mostra essas opções aqui. Então, você fazendo a primeira vez, você não esquece mais. Tá? Então, olha só. A primeira opção, vamos analisar. Quando você está configurando a conta de cada administrador, você necessita configurar diferentes níveis de permissão. Tá certo isso? Sim, né? Porque quando você está colocando lá um usuário, você tem de 0 a 15 em termos de permissão. Então, você pode, isso aqui é verdade. Você tem que fazer isso, né? Autenticação, o modo de autenticação do usuário configurado por Telnet deve selecionar o AA Mode. Sim ou não, pessoal? O que vocês acham? Tem, sim. Sim, porque mesmo que o AA Mode seja sem senha, né? Seja só com login, mas precisa ter o modo de AA, certo? Sim. Então, precisa ter o Authentication, mesmo que o Authentication seja known, né? Ou no Authentication, mas precisa. É necessário. Senão você não loga. Aí é o que eu estou dizendo. Ou você já fez isso na prática, no simulador ou no ambiente real, ou você vai ter que decorar. Eu, particularmente, como eu não tenho memória suficiente para isso, eu prefiro fazer no simulador que aí eu fazendo 1, 2, 3 vezes, eu não esqueço mais. Bom, letra C. Configure 3 usernames e suas respectivas passwords em AA View. Beleza, né? Só que o problema aqui é o seguinte. Ele só tem 2, né? Só tem 2. E aí aqui configure 3 usernames e suas... Essa aqui acho que já não entra, né? Como verdade, né? Não, entra também. Entra também porque está no meio, né? Tá. Beleza. E por último, essa aqui. Cada administrador usa diferente, IP público usa... Não, isso aí tá furado. Está completamente fora do negócio aqui. Furado, não tem... Tá? Ô, professor, então, rola a barra de rolagem um pouquinho para cima, só para me ver o enunciado do texto. Aqui? Tá bom aí? Tá bom aí, Fran? Tá certo 3, né? Porque tem o administrador da rede e está incluindo mais 2, né? Exatamente. Essa é a questão da interpretação. Você vê que quando eu li, eu fiquei na dúvida. De, 3 só tem 2, mas não. Tem o administrador e tem mais 2. Então, são 3 no total. Beleza, Fran? Posso ir? Tranquilo. Depois a gente vê se está certo ou se está errado, tá? Quando a gente der o submit aqui, a gente confere. Bom, quinta questão. Vamos lá. A quinta questão fala o seguinte. VPN. Qual das seguintes funções sobre o AH Protocol
em VPN IPsec, né, IPsec VPN, é errado. Né? Quais declarações sobre a função de AH? Bom, pessoal, qual é a função do AH, hein, gente? Autenticação. Autenticação de quê? Do cabeçalho. Exatamente, Authentication Header, né? Então, o errado aqui é suporte, o pacote suporta encriptação, né? Aí é o USB, né? Não é verdade, é o USB, exatamente. Né? Tá lá? Então, veja que, nota que já caíram outras questões relacionadas só a IPsec, né? Aí fala quais são os protocolos do IPsec, aí é só o AH e o ESP, né? Porque é o tal do IC, não sei o que, não entra nisso. Mas aqui é VPN em cima de IPsec, né? Então, tá, então essa aqui seria a resposta, a letra C seria a resposta correta relacionada ao que é errado, né? Que ele fala aqui. Beleza, pessoal? Se forem tendo dúvidas aí, vocês vão colocando, tá? Bom, sexta. Essa aqui é sobre VPN e IPsec também, né? Rapaz, eu confesso que eu não gosto muito desse negócio. Na verdade, não é que eu não gosto, eu não uso o IPsec muito, sabe? Não uso. Até porque acho que não... Tem outras coisas mais melhores para fazer esse negócio de VPN sem ser com IPsec. Mas, vamos lá. Perfeito. MPLS, SR, né? Já funciona melhor do que essas coisas, inclusive SDN, para fazer o controle disso tudo. Mas vamos lá. É o que mais te utiliza no governo. Como é? Hoje a IPsec é o que mais utiliza na estrutura de governo. Pronto, porque é o que eu estou dizendo. Hoje, praticamente, os valores estão equiparados, mas você manter uma conexão MPLS, o custo, às vezes, se dobra, então, acaba fechando VPN Firefly usando IPsec. Entendi. Mas você está falando dentro de uma rede, né, dentro de um domínio, mesmo domínio administrativo ali do governo, né? E até externo também. Uma rede privada trafegando para uma rede pública, é isso? Também. Tem vários cenários. Convênio com privado particular, público de uma esfera de outra, enfim. Eu confesso que isso aqui, VPN com IPsec, para mim, já é um negócio legado, sabe? Assim, já é uma tecnologia legada. Legada que eu digo claro, tem uma base instalada grande, para mudar tudo isso depende muito, né, até de investimento e tal. Mas, como eu estou dizendo, MPLS, Segment Routing, né, junto de VPN, a questão não é a VPN, a questão é o IPsec. Tá? IPv6, né? Porque aí você joga IPv6 já é nativo, né? IPsec. Exatamente, você acaba com tudo isso. E aí o custo, Afrânio, vai lá para baixo, né? Com certeza. Você migra tudo. Na pandemia mesmo, a gente utilizou muito. É que, na verdade, o IPsec, ele vem com os equipamentos de rede, né? E ligados à internet, né? Uhum. Então, você vai fazer em roteador que ele está ligado à internet. E esse protocolo para roteador é antigo, né? Quando você usa MPLS, você está usando uma rede privativa de uma operadora MPLS. Ela que tem que te entregar a segurança. Agora, na rede pública, não. Na rede pública da internet, você não sabe o que tem no meio. Então, aí eles fazem uma conexão, entre aspas, físicas via IPsec e abre o VPN em cima. Né? Aí você tem dois modos de segurança. Na internet, no micro, você pode abrir uma VPN sem a necessidade do IPsec. Mas é porque o hardware não provê isso, o micro, né? Sim. Perfeito. Boa. O IPsec nada mais é uma forma de interconectar, né? De forma barata, entendeu? Sabendo que a pessoa tem que usar a criptografia aí por conta sua, né? Sim. Perfeito. Sua conta, né? Perfeito. Mas tudo que vocês estão falando aí tá redondo, é isso mesmo, né? E eu concordo que é o que a gente mais tem aí em termos de base instalada, mas só voltando a frisar, é uma tecnologia legada por conta de outras que já estão aí. É claro, às vezes a gente fica na condição de conforto nossa, né? Em termos de empresa e tal, tá ali, tá funcionando, deixa ali. Mas já tem coisas muito mais, vamos dizer assim, eficientes e eficazes que fazem, que entregam uma qualidade de experiência para o usuário melhor do que IPsec com VPN. Mas, claro que talvez por isso que a Huawei mantenha isso aqui, né? Porque hoje ainda vamos dizer assim, um padrão aí do mercado.
Bom, mas voltando aqui, quais são as respostas certas disso? O que é que ele está pedindo? Nem sei o que é que ele está pedindo aqui. Como mostrado na figura, IPsec VPN é usado para transferir dados entre dois hosts. Tá? Ali são o 10.1.1 e o 10.1.2.1. Tá? Estão em redes diferentes, né? Para esconder o IP real e garantir a segurança, a segurança dos dados estão o melhor possível. Qual modo e protocolo do IPsec VPN é melhor? Bom, aí, cara, aqui é o túnel, né? Porque a H não vai entrar nessa jogada aqui, e vai entrar o ESP. Exatamente. Perfeito. Tá? Porque aí é para garantir a segurança maior possível, né? Mais alta possível. Então, o H ele não envolve o IP, né? Os IPs aqui de dentro, né? Perfeito. Ele é dentro do cabeçalho IP. Né? Perfeito. Só autentica a cabeçalho mesmo. Isso. O túnel, ele usa os IP, ele capsula, ele tem os IPs, mas é os IPs só do túnel. O interno tem os IPs reais. Perfeitamente. Que não são visíveis nessa comunicação. Aí. E o SP também é a mesma coisa. Né? Vai ser o transporte e a encriptação, né? Vamos ver. Opa, fala aí, não entendi, Almir. Vai ser o transporte e a encriptação que tem que envolver nesse meio, né? Isso. O modo como vai se transportar. Perfeito, show de bola. Exatamente isso. Legal. Então, o bacana é que você entendendo isso, cara, pode ter a variação de questão que tiver aqui que você mata, né? Sem problema. Bom, aí a outra aqui, a sétima, é de GRE. Vocês lembram o que é GRE, hein? O que é, hein? Fala aí para mim. Isso. Bom, então vamos lá. Após o GRE, Keep Alive... Aqui, cara, aqui não tem jeito, tá? Aqui ou você decora ou você não decora. Porque ele está perguntando qual é o período do Keep Alive aí, do pacote. Ele está dizendo que... é verdadeiro ou falso? Ele está dizendo que o período do Keep Alive, quando você instala o túnel, você habilita o túnel, GRE, é de 10 segundos. Cara, 5 segundos. Não é 5, exatamente, né? Então, aí você vai dizer, pô, como é que tu sabe disso? Decorei, cara, não teve jeito aí. Eu sei que na segunda-feira a gente fez essa questão aí, eu não sabia também não, o tempo. Aí o professor falou que era 5. Pois é, é 5, aí você diz, pô, onde é que está esse 5? Se você for lá no material, eu acho que é no material intermediário, que fala de roteamento de GRE, né? E você vai ver lá que ele fala, inclusive, se eu não estou enganado, isso é uma daquelas perguntas que tem lá no final. Tem umas perguntas que vai no final. Pronto, é uma das perguntas lá, qual o tempo? Se eu não me engano, tá? Mas tem explicitamente no material isso. Por isso que eu digo para vocês, estava falando com o Silvio antes de começar a aula, que eu recomendo fortemente que você só use o material da Huawei, cara. Não perca tempo procurando outro, não. Inclusive, eu estou assistindo a aula do material que vocês disponibilizaram e o do chinês lá também, que tenta falar inglês e mais ou menos. Os slides são os mesmos, né? Vai que ele fala uma coisa ali que alguém não falou e você pega aquele pulo do gato. É por isso que eu estou vendo os dois agora. Mas eu estava estudando só para aquele. E o inglês de chinês não é mole, não, é difícil. Rapaz, o inglês já é difícil, falado pelo chinês aí complica. Pois é. Você devia ver do indiano falando, que o indiano é muito mais rápido. O indiano é pior, viu? O indiano é pior, consegue ser pior do que o chinês, é verdade. Porque e ele fala com aqueles R's, né, trocados, é bem complicado, bem carregado o destaque dele. Bom, pessoal, a oitava aqui. A informação de saída de um roteador é como segue, abaixo. Aí dá esse negocinho aí que você tem que olhar, né? Bem básico, né? Qual é, né, o protocolo de tunelamento usado por essa interface, cara? Aí, se você for olhar aqui direitinho, está dito bem claramente aqui, né, onde eu estou passando o mouse, protocolo de transporte RE/IP e tal, então não tem muito o que fazer aqui, tá? Mesmo que você nunca tivesse configurado um túnel GRE, você ia ver aqui que o protocolo usado é o GRE por conta só da leitura aqui desse negócio, tá bom? Ele até está dizendo ali, professor, encapsulation is tunnel. Exatamente. Então, não tem nem... né, é só ler aqui e dar uma... A última linha já está o GRE lá. Pois é, já diz aqui também, né? Tá? Muito bem. Nona questão fala de quê? Qual campo é adicionado ao SNMP, ao cabeçalho SNMP, ao cabeçalho do pacote SNMP, no IPv4, no cabeçalho do IPv4. Bom,
E agora? Deixa eu ver se eu me lembro disso aqui. Qual campo é adicionado para o pacote, para o cabeçalho do pacote CMP que está no TV4? Rapaz, para mim é o Flow Label. É o Flow, né? Tá. É porque esse aqui, sinceramente, eu não lembrava, cara. Eu fui atrás agora da minha memória aqui. Mas eu tirei por eliminação, né? Porque não é esse, nem pode ser esse. Então, quer dizer, não é versão, destination, nem source, sobrou fluxo. Mas eu não lembrava. Vou mentir? Entendeu? E aí a gente tem que ter isso em mente, cara. Quando você vai fazer uma prova dessa, para você não ficar frustrado nem agoniado, você tem que saber, vão ter coisas que vão ser óbvias e que você não vai lembrar. Aí, numa dessas, eu já tinha pulado essa questão, eu marcava e deixava ela como pendente. Terminava a prova e depois eu voltava nela para pensar com calma. E pensando com calma, você tira por eliminação. Não tem nem o que fazer. Beleza? É melhor fazer a prova da seguinte forma, assim, é uma pergunta que eu estou fazendo. Ok. Que você não sabe, deixa pendente, depois volta lá e faz, ou tenta no bicudo? Porque se o cara, se ele não sabe uma vez, ele não sabe da segunda. Não, mas aí é que tá. Você perguntou, eu vou dar a minha opinião para você. Eu sugiro, e eu faço as minhas provas sempre assim, eu só respondo de primeira aquelas que eu tenho certeza. Entendi. Aquela que eu tenho dúvida, ou aquelas que eu sei que eu vou demorar mais tempo para analisar, eu pulo. Pulo, porque aí lá no sistema da prova, ele deixa, se você não responde, ele deixa lá em cinza a questão. Aí eu respondo tudo que eu tenho certeza, depois eu volto de novo, e aí sim, volto para cima, ou normalmente eu vou de baixo para cima, as questões que valem mais pontos, né? Eu costumo fazer primeiro, e aí eu vou de baixo para cima, analisando aquelas que eu tenho dúvida, ou melhor, analisando aquelas que eu não tenho dúvida, mas que eu vou precisar analisar com mais calma, vou demorar 1 minuto e meio lá para analisar. Então, resumindo a história, o meu método eu respondo aquilo que eu tenho certeza, marcando de primeira, tá? Aí eu passo as 60, marcando. Às vezes tem questão que tem prova que eu só marco 4 das 60 com certeza. Mas pelo menos essas 4 eu tenho garantido. Aí depois eu vou para o restante, entendeu? Entendi. Beleza. Bom, questão de ACL aqui, né? Apply a seguinte ACL em SNMP. Qual dos seguintes declarações, das seguintes opções é errada? Bom, a ACL é 2000, certo? Então é uma ACL básica, né? Básica. A gente já sabe. Aí tem uma regra... Essa aí tá bem fácil, né? Essa aí tá bem fácil. Bem fácil. Então, analisando aqui, a regra 5, né, permite o IP, até porque é básica. Se é básica, só pode ser IP source, né? Só tem IP source na coisa. E outro, não tem o IP.5 aí na regra, então ele não tá errado. Pois é. Né? Então, se ele quer saber a errada aqui já é a primeira, já é aqui, né? Porque não tem. Exatamente. Agora, não esperem questões assim na prova, viu? Esse aqui, embora essa questão é do banco, né? Mas eu não acredito. Se bem que vamos torcer para ele ter sorte para cair por pelo menos 30% assim, né? E ficar bom para nós. Mas, enfim, essas foram as 10 questões. A gente ainda tem meia hora. E aí eu vou só dar um enviar aqui para conferir se está tudo certo ou se a gente errou alguma. Bom, tudo certinho lá, tá? Muito bem. Então, agora, galera, eu quero fazer nesses 25 minutos uma revisão sobre o Spanning Tree. Pode ser? Vocês estão afiados? Sim. Vamos tocar o barco aí. Então, bora. Então é o seguinte, eu vou usar o próprio material meu aqui, tá? Vocês estão vendo aí minha tela aí? Eu já deixei na tela aqui, ó, tá vendo? Então eu vou usar ele mesmo para trabalhar com vocês aqui. Então deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Claro que não vai dar tempo da gente ver tudo, e aí eu convido vocês já para o grupo de mentoria no sábado, todo sábado, né? Para quem puder, obviamente, de 9 às 10, e a gente faz o acabamento disso que eu vou começar agora. Bom, primeiro, vamos lá. Separei alguns pontos aqui do material, só para aproveitar a figura. Primeiro, o seguinte, qual é só para entender, para ficar claro de uma vez por todas, o problema que o Spanning Tree resolve é esse problema aqui, que é a redundância de camada 2. E, de novo, redundância de camada 2 provoca o quê? Provoca o uso da CPU do dispositivo, ou seja, o dispositivo fica loucão, e aí, para você que nunca viu um switch em loop de camada 2,
parece, você olhando para o switch, a sensação que você tem é que ele está travado, porque todas as luzes ficam acesas. Parece que fumaram um negócio de um baseado. Árvore de Natal, né, professor? A árvore de Natal ainda pisca. Picha nele é mais rápido ainda. Não, ele nem pisca. Fica assim, ó, aceso. As luzes ficam acesas. De tanto processamento e de tanta emissão de broadcast. Então, o que é que esse loop de camada 2 resulta? O aumento do uso da CPU, né? A duplicação de frames, porque esses frames vão ser duplicados de switch para switch. Duplicação do MAC na tabela CAN, no caso. E o que a gente chama de MAC, de flapping da tabela MAC, ou seja, a inconsistência, né? Ficar trocando o MAC lá, dizendo que uma vez o MAC está na porta X, depois o MAC está na porta Y, então vai ter uma inconsistência. Já do inglês lá, o pessoal costuma chamar isso de flapping, né? Ou seja, ele fica trocando a posição do MAC o tempo todo, beleza? Então, eu estou falando isso porque isso são questões importantes e que, normalmente, quando se pergunta sobre Span Tree, se pergunta sobre isso, tá? Essa é a pergunta básica, tá? Então, ele resolve o loop de camada 2, é isso que ele vem explicando aqui e tal. Então, veja só, aquilo que eu falei para vocês de esse problema que é causado aí de consumir todos os recursos do switch, uma dos culpados é esse tal de explosão, né, tempestade de broadcast. Porque você imagina o seguinte, esse aqui é uma típica configuração de uma redundância. Ó, é bom que se diga, redundância de camada 2 é necessária, certo? É necessária. Só que você precisa controlar justamente para não acontecer isso. E é justamente o Span Tree vem para você continuar mantendo a redundância, caiu um link, você tem o outro e tal, isso aí é importante, mas sem o loop. Então, o Span Tree vem para, em vez de dizer assim, olha, você não pode mais usar loop de camada 2, não, você pode usar, mas você habilita o Span Tree porque ele deixa você usar o loop, deixa você usar a redundância sem ter loop, beleza? Então, você nota que quando, por exemplo, esse camarada aqui manda uma informação para esse... Você sabe quando um switch recebe uma informação por uma porta, né? Atrás de querendo saber, por exemplo, recebe um frame e quer saber onde está o destino, né? Onde está o destino desse frame, ele vai mandar um broadcast para todas as portas, exceto a que ele recebeu. Não é? Então, se ele recebeu por aqui, ele vai mandar para todas, para essa aqui para baixo, ó, vai mandar para essa que vem para o switch A, né? Vai mandar informação, menos para essa 3 aqui. Então, supondo que ele queira chegar aqui no B. Então, ele vai mandar em broadcast para todas essas portas, menos para 3. Quando esse cara chegar aqui no C, ele vai fazer a mesma coisa. Vai mandar para todas as portas, menos para essa que ele recebeu do B. Então, vai mandar para o A, vai mandar para o C aqui. Só que o A recebe também. Aí ele vai mandar para onde? Vai mandar para o C, né? De novo. E aí o C, quando receber, manda para o B. E aí acabou, aí o problema já começou, e aí esse loop começa a se constituir. Tudo bem até aí, galera? Sim. Ok. Ô, professor, só uma dúvida aqui. Deixa eu só entender. Quando a gente trabalha com equipamento da marca Hauer, ele tem algum, tipo assim, facilitador que a gente pode agilizar esse processo de, tipo, exemplo, ele tem aquela questão, né, de aprendizado, de quando a gente liga o equipamento, que ele começa a aprender os MAC, começa a armazenar aquele MAC ali, associando as portas. A forma como eu trabalho de eu tornar a tabela MAC estática ou dinâmica, isso me leva a ter um desempenho melhor, uma resposta mais rápida, se caso, sei lá, vamos supor que porventura aconteça esse tipo de problema aí. Se eu estivesse trabalhando com essa forma aí, estaticamente, isso poderia também impedir? Ou teria que realmente ativar o recurso de Port Protect para evitar que exista a duplicação de MAC? Tem sempre que ativar. Para você evitar loop de camada 2, você tem que ter o Span Tree. Não interessa se o teu mecanismo de alocação do MAC é por porta, estaticamente, ou se é dinâmico, que é o default, né? Que é o padrão. Não interessa. O switch vai sempre se comportar dessa forma aí, que você está vendo, se existir esse tipo de situação onde um mesmo switch é cascateado para mais do que um, né? De 2 para frente, visando chegar no mesmo lugar. Não, isso aí tem que ser dinâmico, né? Imagine a quantidade de máquina, em 3 switches aqui, 48 portas, multiplica quantas pessoas tem aí
você teria que mapear porta por porta, colocar um MAC estático. É inviável. Mas mesmo que fizesse isso, viu? É isso que eu estou dizendo, Gilton. Mesmo que fizesse isso, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque isso aí não é a função do suíte, seria a função do protocolo em si, né? Positivo, exatamente. Beleza? Show? E o loop, ele não é prejudicial, na verdade, né? A gente vai ver depois se caiu o link, um dos links, ou aquele que estava passando, deu problema, ele abre o outro. Então, na verdade... Mas o problema, Gilton, o looping, ele é prejudicial. O que não é prejudicial é a redundância. Isso. Usar o looping para prover a redundância, né? Isso, perfeito. Ô, professor, agora esse loop, ele pode ser gerado intencionalmente, né, para provocar a mesma queda, ou pode ser também de forma assim, tipo, por exemplo, um ataque do tipo MAC Spoof. Ele pode gerar um looping também? Não, na verdade, o looping ele precisa ter uma característica física, né? Você precisa estar com uma interligação física redundante, né? Uma situação dessa, onde você tem pelo menos duas interfaces de um switch, de um equipamento, interligando a dois equipamentos diferentes, certo? E esses dois... do jeito que a gente está vendo aí, né? Precisa fechar um circuito, de alguma forma. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui em cima. Então seria fisicamente, né? Fisicamente, né? Não seria logicamente. Precisa ser físico. Precisa ter caminho físico para ter o loop. Beleza? Você tem o caminho físico, que é o principal, né? Porque senão não tem como passar, né? Fisicamente. Mas você pode criar um loop lógico em cima do físico, mesmo com spanning tree, tá? Eu digo assim, professor, por exemplo, onde tem essa figura aí, não é o caso do estudo, mas tem aquele, você pode, quando você cria vilã, você pode fazer por vilã, né, o spanning tree. No futuro vai ver isso. Já aconteceu comigo, do cara ter spanning tree e gerar loop quando gerou aquelas portas de monitoramento. Da VLAN. Tem aquelas vilãs de gerenciamento, de espelhamento, quando você vai espelhar para monitorar tráfego. Um cara fez isso, ele colocou, ela tem prioridade, e ele colocou ela de espelhamento, espelhava numa vilã e jogava na outra. Aí ele, logicamente, ele jogou de uma vilã para outra, que não era uma vilã só de espelhamento, numa vilã de produção. E aí gerou um loop na rede. Pois é. Aí assim, uma boa prática para não acontecer esse tipo de loop, que a gente é outro loop, né? Um loop que está uma outra situação. Para você fazer isso, o que é que a gente usa? Que é uma coisa que a gente estuda aqui no material, né? Você usa roteamento entre VLAN, em vez de fazer espelhamento, que é uma coisa que é bem complicada, né? Se você quer que uma VLAN fale com outra, usa uma VLAN IF. Se você tiver um switch de camada 3, ou usa um Armed Road. Quem também. Desculpa, não escutei. Quem? Isso, também. Certo? Então, mas assim, todas essas informações levam a um lugar só. O que eu quero deixar claro para vocês é que a redundância de camada 2 é uma realidade em tudo que é rede, mas é necessário que a gente tenha o controle disso na mão. E o spanning tree faz isso, tá? Então, vamos para frente aqui no nosso resumo. Aqui ele mostra aí a instabilidade da tabela MAC, que é aquilo que a gente já comentou, tá? Isso é importante você saber. De novo, flapping MAC, né? Flapping, table MAC flapping. Não esqueça desse termo aí. Isso é um dos problemas causados pelo loop de camada 2. Tá? Bom, aí para resolver, aí entra o spanning tree. Como é que se resolve? Você bloqueia uma das portas, né, cara? Agora, para fazer esse bloqueio, isso aqui é a coisa mais linda, porque o que eu gosto é de ver os algoritmos que tem por trás disso, cara, porque eu sou encantado com os caras que pensaram nisso, porque é de uma simplicidade que você diz, putz, por que eu nunca pensei nisso, né? É muito simples, mas é de tão simples, a eficiência vai lá em cima. Então, imagina o seguinte, no desenho fica bacana, né? Você tinha aqui os três se comunicando, aí você, tem um para cá e um para cá, vou bloquear essa porta aqui e deixar essa desbloqueada.
Beleza, para cada porta dessa aqui tem um nome, belezinha, que a gente vai ver daqui a pouco, aqui embaixo. Mas como é? Por que ele bloqueia essa e não essa? Né? Como é que se dá essa escolha? Aí, pô, existe toda a definição do protocolo. E é isso que é bacana demais, que eu vou tentar fazer um resumo para vocês aqui para baixo. Então, olha só. Primeiro, existem alguns elementos no Span Tree. O primeiro elemento que a gente chama é a root bridge. Então, Span Tree é exatamente uma árvore montada de cabeça para baixo, onde a raiz está em cima. Né? É igual aquela árvore de diretórios que a gente conhece de muito tempo. Então, esse aqui é como se fosse o diretório root, e aqui vem descendo por diretórios que estão ligados ao root, né, e tal. Então, só que ao invés de diretório, agora a gente tem um switch, que a gente chama de root bridge, ou de root switch, como você quer. Cada rede, ou seja, cada segmento ali, né, vai ter apenas uma root bridge, certo? Uma. Cada segmento tem uma root bridge. Todos os outros switches vão ser switches não root. E aí, algumas características importantes. As portas no STP têm nomezinhos. No switch root, todas as portas do switch root são portas que a gente chama as portas designadas. Todas. Né? São as chamadas DP, Designated Ports. Né? Então, já os não root switches, aí não. Aí os não root switches, eles podem ter portas designadas, mas todos eles têm que ter pelo menos uma porta que a gente chama de porta root, que é a porta que vai levar até a root bridge. Então, não interessa o nível que ele está aqui. Ó. Esse cara aqui, por exemplo, esta porta aqui é a porta root dele. Por quê? Porque é a porta que leva a root bridge. Certo? Esse cara aqui, a porta root é essa aqui, ó, porque é a porta que leva a root bridge. E assim, sucessivamente. Bom, mas se cada um tem apenas... Agora tem uma dúvida. Isso aí o senhor fala seria um switch raiz, no caso, né? Um switch raiz, primeiro, né? Primeiro. Isso seria em um único domínio de broadcast ou seria vários domínios de broadcast? Um único switch? Não, entenda o seguinte, quando você tem aqui, você tem domínios de colisões diferentes, mas é um domínio de broadcast só. Por isso que único, né? Só um. Porque o cascateamento de switch não isola broadcast, né? Até porque se isolasse broadcast, não tinha como fazer essa arquitetura toda aqui, por conta da transmissão dos pacotes que organizam ou que fazem a convergência dessa rede aí, que são o tal dos BPDUs. Certo? A gente vai ver, se não der tempo para ver agora, que eu não vou passar das 19, né? Mas a gente vê no sábado o restante desse resumo. Então, como eu estava dizendo, é importante você saber isso. Se o switch é root, ele não tem root port, porque não tem porta que leva a ele mesmo. Ele só tem porta designada, certo? Se o switch é não root, ele vai ter pelo menos uma root port. Pelo menos uma. Quer dizer, pelo menos uma não, ele vai ter uma root port, tá? E ele vai ter que eleger também uma porta que a gente chama de porta designada. E essa porta designada, que é no caso dessa aqui, ó, tá? De um lado, ela vai ser designada e de outro, ela vai ser o que a gente chama de alternate. A alternate vai ser sempre bloqueada. Aí, como é que escolhe o bloqueio? É justamente uma eleição que o algoritmo faz, que a gente vai tentar explicar para vocês mais na frente aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Importante, pessoal, que assim, eu gostaria que ninguém errasse questões desse tipo em nenhum simulado, nenhum exame e tal, nenhum mock da vida. Veja só, como é que é caracterizada uma root bridge? Na verdade, todo switch, ele vai ter um que a gente chama de bridge ID, né? Então, ou switch ID, como você queira, né? Porque a gente está entendendo que um switch é uma bridge, né? Mas, enfim, imagina que é um switch ID, é uma identificação dele. Essa identificação ela é composta de dois campos. Um campo de 16 bits, que é a prioridade da bridge, e um campo de 48 bits, que é o MAC. É dado pelo MAC, pelo endereço MAC dessa bridge. Beleza? Sempre, sempre, sempre é assim. Então, é bom que você entenda isso. Aí aqui a gente nota. Ó, aí você já vai ver uma característica interessante. Nota que o ID desta bridge, que é root, tá vendo aqui, ó? É esse aqui. Nota aqui o campo prioridade, 4096. Os outros, você nota que cada um tem a sua bridge ID, concorda? Mas olha a prioridade dos outros, ó. É tudo maior do que essa, não é? Então, você já pode deduzir, a gente já pode até dizer aqui, que vai estar mais embaixo no material,
que o algoritmo que elege a root bridge, porque quando os switches ligam, todo mundo quer brigar para ser root. É tipo eleição mesmo. O cara diz, eu sou o melhor e tal. E o algoritmo precisa encontrar quem é a melhor. Quem é realmente a que vai assumir a raiz dessa topologia. Bom, aí como é que ele faz? Primeiro ele analisa a prioridade. Então, olha só, esse aqui, como teve a menor prioridade, acabou. Não tem fator de desempate, essa é a menor prioridade, ele já assume que ele é a root bridge e acabou, o resto é tudo não root bridge, certo? Muito bem. Mas, quando você sobe os switches, todos eles sobem com a mesma prioridade. Como esse campo aqui é um campo de 16 bits, se você faz lá 2 elevado a 16, se eu não estou enganado, 2 elevado a 16 vai dar 65 mil e alguma coisa. Eu nunca lembro desse número. 556, alguma coisa. É exatamente o dobro desse aqui, ó. Dobro de 32.768, que é a prioridade padrão de todo switch. Cláudio, mas todo fabricante é assim? Todos que eu trabalhei até hoje é assim, porque isso é protocolo, tá? Isso é RFC do protocolo. Se mudar, dá problema. Fala. Professor, mas isso é uma pilha de switch, correto? Isso que você está apontando aqui? Switch cascateados, Tá. Aí depois que ele assumir um root, digamos que ele vai assumir o root no meio da pilha, eu posso mudar ela para a primeira? Viu, Jorge? É o seguinte, não é que é uma pilha, você tem que pensar assim, são vários departamentos, né? É uma árvore, né? São vários departamentos, você tem um condomínio, né, com várias, ou um prédio com vários andares. Cada suíte desse está num andar, ligado. Uhum. Aí você liga e você vai ligando entre eles. Aí você pode... a filosofia é parecida com a pilha também, né? Só que a pilha, ela tá um em cima do outro. É que quando a gente usa a pilha, ele tá tudo no mesmo departamento, né? Na verdade. Eu acho que eu entendi o que o Jorge perguntou. Jorge, não interessa, esse root aqui, ele pode estar bem aqui, ó. Tem problema. Tá? Uhum. Porque esse aqui é a representação esquemática. Ele pode estar bem aqui no final, não tem problema. Na hora que ele for eleito, do ponto de vista topológico, ele vem para cá. Não, sim, eu entendi. Eu quero saber se eu consigo mudar a posição dele fazendo configuração lógica. Consegue. Boa pergunta. Basta que você manipule a bridge priority. Aí tem um comando para fazer isso. É chamado bridge-priority, né? Tá certo? Eu trabalho muito com Interos e Extreme, e lá eu faço bastante. Pronto. Então pode. E é muito comum. Eu vou dar um exemplo para vocês, que às vezes é um exemplo clássico, né? E quem nunca pegou um negócio desse? Se você já trabalhou com esse cara, com essa arquitetura alguma vez, imagina que você tem aqui, elegeu aqui, né? Você esqueceu ou não sabia, como eu, né? No início da carreira, primeira vez eu não sabia, por exemplo, que tinha que configurar esse negócio, ou que podia mexer nesse negócio aqui. Aí, eu trabalhei com Extreme muito tempo também lá na RNP, e a gente usava EAPS, nunca usei Spanning Tree, não. O EAPS é um protocolo que nunca tive problema. O problema é que não é, como é que se diz? É proprietário, né? O Spanning Tree não é. Da Extreme, é proprietário. Pois é. Então, quando você tem uma topologia mista, imagina que aqui você pode ter Extreme, você pode ter Juniper, você pode ter Microtik, você pode ter Cisco, né? E aí ele engloba tudo. Só que, como eu estava dizendo, imagina que você tem aqui essa rede de switch, e aí você não sabia que tinha que configurar, habilitou o Spanning Tree. Beleza, os caras elegeram ali o root, bacana. Só que aí esse switch bem aqui é o switch lá da biblioteca, por exemplo, da biblioteca, que tem um switch mais fraquinho, só atende 2, 3 usuários, aqui é um link fraco também, esse link que liga ele aqui. Aí esse switch queima. Na hora que esse switch queima, você vai lá e troca ele. Na hora que você troca ele, que você sobe, aí o usuário começa tudo a reclamar. Pô, tá lento. Por quê? Porque se você esqueceu de configurar esse bridge priority aqui, o que é que vai acontecer? Todo mundo sobe com a mesma prioridade. Qual é o critério de desempate para escolher o root? É o menor MAC. Aí, se esse cara, porventura, uma sorte, tiver menor MAC do que todos os outros, ele vai ser a root bridge. E aí, imagina, todos vão convergir para ele, para esse link aqui que é o menor de todos da minha topologia. Aí vai ter um gargalo. Até o administrador perceber isso,
é uma luta. Então, por isso que é muito importante a gente saber que a eleição da root suite acontece automaticamente baseado na prioridade e o desempate é o MEC. Se você não controlar a prioridade, ele vai decidir pelo MEC. E aí você perde o controle disso. Então, se você quiser que um determinado root, um determinado switch assuma como root bridge da tua topologia, você manipula esse cara aqui, ó, a prioridade. Viu, Cláudio? Outra forma, se você deixa ele sozinho, que nem você falou, vai para um switch lá que tem problema de energia, numa ala ou no departamento que tem problema. Se ele fica se ele fica flapando, né? Toda hora está recalculando o spanning tree, vai recalcular, aí vai travar toda a rede, se for só o spanning tree, né? Por 40, no mínimo 42 minutos, né? Se eu não me engano. Dependendo da rede, demora. Depende da rede, né? Então, o que você faz? Você coloca geralmente é no switch de distribuição, que você não tem aquele trippier, né? Aí você coloca no distribuição, num ambiente, geralmente, com no break e tudo mais, que você sabe que o cara não vai cair. É isso aí. Tá? Mas o importante aqui para nós, nesse caso agora, é você lembrar disso, tá? A root bridge. E outra coisa, para deixar claro assim, porque o pessoal às vezes confunde. Porque existe eleição aqui, existe eleição lá no SPF, né? Aqui, no span tree, quanto menor os valores, melhor. Tá? Então, quanto menor o valor da prioridade, mais alta ela é. Então, tem questões que procuram te confundir dessa forma. Então, no span tree, menor a prioridade, menor o valor da prioridade, maior é a prioridade. Quanto menor o MEC, mais o valor dele maior o valor dele na hora da escolha da eleição, certo? No SPF é diferente. Quanto maior, melhor. Você tem que ter maior prioridade, tá? Maior router ID e por aí vai. Então, o SPF maior, bridge menor. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos lá. Faltam 2 minutinhos. Deixa eu ver o que a gente pode falar aqui do BPDU. Isso aqui também é importante, pessoal. Olha, é aquilo que eu disse para vocês. Para tudo isso acontecer, toda essa festa acontecer aí do span tree, existe um pacotinho chamado Bridge Protocol Data Unit. Esse cara aí é que faz a mágica acontecer. Então, veja que, lembrando, só tem um switch na topologia que pode emitir BPDU. Existem 2 tipos de BPDU, só 2, isso no span tree. Um é o BPDU de configuração e o outro é o BPDU de mudança de topologia de rede. Ou seja, um é configuration, outro é TCN, né, que é change, topology change network, né? Então, é mudança de topologia de rede. Então, veja, mesmo que a mudança seja detectada aqui embaixo, ela tem que ser mandada para cima, ou ser mandada para a root organizar os BPDUs informando da mudança. Então, atentem a isso, tá? Os BPDUs de configuração sempre estão no sentido do downstream, ou seja, vem da root para os não root. E os TCN sempre vêm, porque o root não vai perceber mudança, certo? Se ninguém avisar ele embaixo. Então, os TCN vêm sempre da upstream, ou seja, vêm dos não root switches para o root. Entendido isso, galera? Bacana ou não? Sim. Isso aí é importante lembrar. E aqui tem o campo, né? Como é que se diz? Os campos do cabeçalho. Então, tem todos esse aqui. E aqui a gente está comentando sobre o BPDU type. Tem outros aqui tem o root bridge, né? Root bridge ID, root bridge o port ID, a mensagem de idade, né? Enfim, mas a gente vai estudar isso. Estudar não, né? Revisar isso aí apropriadamente num outro momento. Bom, são 19 horas, eu pensei que ia dar para a gente fazer mais, mas como a gente teve que fazer aquela discussão ali das questões, eu acho que foi muito produtivo também. Mas, cara, tem muita coisa para a gente revisar aqui ainda, e agora que a gente ia chegar no Path Cost, né, que é justamente como é que, baseado em que tabela de custo, ele determina qual é o melhor caminho da root bridge, de um não root bridge até a root bridge, e é baseado nisso que ele escolhe a porta, que vai ser, aqui tem a tabelinha e tal, mas eu vou fazer essa revisão com vocês até para a gente não estourar a nossa hora, né, para não cansar vocês. Eu sei que vocês estão aí
no meio da correria. Eu também tenho aula agora às 7 horas também, mas espero que, sinceramente, Sábado que tenha... que hora, 9? Oi? Perdão? Sábado será às 9? 9 horas, de 9 às 10, aí no sábado a gente acaba indo um pouquinho a mais, né? É de 9 às 10, mas a gente acaba indo até 10h30 e tal, dependendo da vontade do pessoal. Mas no sábado, eu já vou começar direto desse ponto aí. Talvez eu faça uma revisão para o pessoal que não veio hoje, né? O pessoal lá do Grupo Mentoria, comece desde o início, mas eu vou cobrir Span Tree todo no sábado, terminando com aquele Kahoot, né? Vou preparar 60 questões só de Span Tree, para a gente comer Span Tree com farinha, porque pelo menos até então, depois desse próximo sábado, OSPF e Span Tree não é para errar. Pelo menos a princípio. Viu, Cláudio? O último simulado vai ser sexta-feira, né? Que a menina passou. Isso. Eu coloquei, é segunda-feira. Começa, na verdade, ela disponibiliza no domingo, né? No domingo à noite. Não, mas esse último simulado que eu vi, ela passou a mensagem, vai disponibilizar na sexta, tem que entregar no sábado, até o sábado à noite. Ah, é? Ah, então eu já fiquei sem saber essa aí, cara. É isso mesmo? Ó, ela passou aqui, ó, passou 18... Sábado e domingo, é isso mesmo. É isso mesmo. Segunda-feira, ela passou segunda-feira. Vai ser disponibilizado dia 20 e 21 teremos nosso último simulado. Isso. E aí, galera, olha só, para aquele pessoal, eu não sei se tem algum de vocês aqui que está nessa situação. Cara, se você não fez um dos simulados, se você perdeu o simulado, se você tirou nota baixa no simulado, esqueça tudo. Concentre neste simulado. Se você tirar 600 pontos nesse simulado, acabou. Tudo para trás, esquece. É como se fosse a prova final, sabe a prova final? Você não conseguiu a média. Aí vai para a prova final. Pronto. É esse simulado aí 5 que vocês vão fazer agora nesse final de semana. Tá? Aí, fazendo o simulado, tirando 600 pontos, morreu. Agora, é o seguinte, vamos combinar uma coisa. Faz o simulado depois da revisão do Span Tree. É sério, pô. Faz a revisão depois. Vem para a revisão do Span Tree, porque aí... Sabe, porque é assim, você precisa tirar 600 pontos para conseguir... para o teu mock valer, né? Então, imagina que você já fez o mock aí, já conseguiu 600 pontos. Beleza. Mesmo porque vai estar disponível de 00:01 do sábado até 23h59 do domingo, né? Então dá para fazer a revisão e dá para fazer a prova, o simulado no domingo, se quiser. Perfeito. Não, o simulado não, está aqui, ó, o mesmo ficará disponível do dia 20 do 11, que é sexta-feira, 01h, até 21 do 11, que é sexta-feira, tá certo. Até 23h59. Mas é até é sexta-feira, dia 20, tá certo. Eu confundi as datas, é sexta mesmo. Ele vai ficar disponível até o sábado, até a meia-noite de sábado, né? Até 23h59. Você não vai fazer isso aí sábado de manhã, pô. Então vem, vamos conversar sobre Span Tree, tira tuas dúvidas todas, né? Todas a que eu puder tirar, né? Vem, a gente conversa sobre Span Tree direitinho. E aí você descansa ali de manhã e vai para o simulado à tarde, que com certeza você vai tirar os 600 pontos. Cara, tirou os 600, aí é só o trabalho de fazer o mock e resolver. E outra coisa, o pessoal lá do Grupo Mentoria, neste sábado agora, eu vou disponibilizar, porque a Ana, ela fez uma coisa legal com a equipe de mentoria lá. Eu não sei como foi que eles fizeram, não. Acho que, eu não sei. Mas ela disponibilizou um monte de questão, se não... Acho que não todas, mas um monte. Acho que tem mais de 80 questões do mock atual. Só que sem gabarito, né? Porque a gente não sabe o gabarito, né? Não tem como saber. Aí o que é que eu fiz com essas questões? Aquelas que eu tinha certeza, eu gabaritei. E eu vou disponibilizar isso na mentoria de sábado. Claro, um gabarito extraoficial a ser conferido. Tá? Então, é um gabarito meu. Aí você vai conferir para ver se você concorda. E aí é uma outra forma de você também poder estudar para o seu simulado e estudar até para o seu mock. Tá bom? Tá. Combinado, galera? Tranquilo. Agora, façam uma gentileza para mim. No sábado, quando vocês vierem, se puderem, tragam dúvidas. Tragam dúvidas sobre o Span Tree. Certo? Ou sobre qualquer outro assunto que você tenha. Se eu souber tirar... Mas traga, Cláudio, como é que funciona VPN, tagueado, untagueado, como é que funciona porta-trunk, porta híbrida, como é que IPv6, como é que faz lá no DHCP V6, sei lá o quê. Cara, traz para mim,
que aí a gente tenta, depois que vencer lá a programação da mentoria, né? A gente tenta conversar sobre essas questões aí. Para mim vai ser muito bom, cara, porque eu conversar sobre esse tipo de questão, eu estou estudando também. Então, para mim é ótimo. Tá? E para você, espero que seja... A aula do senhor, que hora? 9 horas, professor? 9 horas. A aula é 9 horas. 9 às 10. Okay. Ô, Cláudio, mas você não fez dia 16 agora a prova? Não, cara, não marcaram minha prova, não. Aí, na verdade, não me mandaram, né? Era para eu fazer dia 16, mas não mandaram. Aí, na verdade, era dia 17. Era segunda-feira agora, passado, né? 16. Aí, alguém manda pra gente aí, pra gente ver o que vai cair. O Windows Print aí, ó. Não dá tempo, cara. Eu tô fazendo isso no Mock. Mas se você for brincar com isso, eu não sei o que eu tô errando. Você perde tempo fazendo isso, e se você apertar um botão errado lá, dá saída de tela. Não, cara, eu vou fazer isso não. Mas o Windows Print Screen não sai da tela, não. Ele salva e já joga numa pasta. Não, eu sei, mas vai que você aperta, tem que ser na hora ali, né? Se você aperta uma aperta errada. Tem aqueles aplicativos que eles vão gravando a tela. Você deixa ele por baixo, ele vai gravando a tela que você vai fazendo. Ô, Gilton, eu não tenho coragem. Sabe por que eu não tenho coragem? Porque um aplicativo desse manda um pop-up da minha tela. Não tenho coragem. Não, tá certo. Tranquilo, foi só uma brincadeira. Professor, vai mexer com o chinês. Não, então, galera, a ideia aqui é a seguinte, a ideia é que a gente, só para avisar o Gilton, talvez a minha prova vai ser dia 7, que é depois da última prova, porque vocês vão fazer o período da prova de vocês, é de 29 de novembro a 4 de dezembro. E 29 a 4 é de segunda a sexta. Aí vocês vão ter esse tempo aí, esse período para escolher a data. E aí o pessoal da Huawei parece que colocou a minha para segunda-feira depois desse período. Até porque, como eu estou muito envolvido aqui com... A prioridade são vocês certificarem. Aí, depois que vocês certificarem, aí eu vou tentar o meu de novo. Beleza. Okay. Tá bom. Beleza? Mas, ó, tranquilo. Vamos certificar todo mundo, né, pessoal? Sábado eu espero todo mundo aqui, né? O link está lá no Classroom. Vocês já viram lá, né? O link para o grupo de mentoria e tudo mais. Entra no grupo de mentoria lá que eu posto sempre o treco lá, com meu nome, o link para a aula, eu posto lá, beleza? Agora, vamos fazer aquela foto. Liga a câmera aí, todo mundo, para eu tirar aquela foto. Quem puder ligar a câmera aí? George, já tá, Frânio, o Silvio, se puder ligar, beleza, Silvio? Ligou aí? Ronaldo, Almir, cadê Almir? Pode? Tem uma câmerazinha aí para tirar uma foto? Aqui. Almir lá. Leonardo, Ronaldo, o outro Ronaldo, tem dois Ronaldo aqui. Bom, vamos lá, tirar uma foto. Professor, é um só. É porque eu entrei com o celular para poder usar o microfone. Ah, tá. Então é um Ronaldo só. Não, beleza. Deixa eu aumentar aqui essa tela para sair todo mundo, ficar um negócio bonito, né? Rapaz, não sei se vai... Agora. Todo mundo rindo! Agora! Aê, valeu, pessoal. Obrigadão. Espero que tenha sido bom para mim é sempre uma alegria encontrar com vocês, tá certo? E tamo junto. E sábado, se Deus ajudar, vamos nos encontrar de novo, beleza? Valeu, professor. Boa noite, senhores. Valeu, obrigado. Tchau. Boa noite, até mais.